Bom dia, irmãos. Graça e paz. Vamos passar agora para a parte do estudo da Palavra de Deus. Já tivemos, com o Salmo lido pelo irmão Rubens, mas vamos para as lições dos Evangelhos. Estamos começando os Evangelhos, Semana passada falamos sobre a Trindade, mas nosso intuito agora é começar uma série do Novo Testamento na sequência. Só que eu vou fazer uma sequência um pouco diferente do que os irmãos estão acostumados. Nós vamos estudar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, todos juntos, os 4 juntos, tá? Em vez de fazer primeiro Mateus, depois Marcos, depois Lucas, depois João, como os 4 contam essencialmente a mesma história, a história de Jesus, nós vamos ver os 4 em paralelo, comparando um com o outro, entenderam? Então nós não vamos estudar primeiro Mateus. Na verdade, hoje eu vou focar até mais no João do que nos outros, tá? Nós vamos, porque vocês já vão entender porque eu vou começar com o texto de João, tá? Mas nós vamos fazer isso, tentar preencher, montar a história de Jesus por meio dos 4 evangelhos. Então eu vou pegar, por exemplo, textos dos evangelhos que falam antes de Jesus nascer, que contam alguma coisa sobre o período antes dele vir ao mundo, ou alguma introdução que não fale ainda sobre o nascimento dele. Depois nós vamos falar sobre o nascimento de João Batista, que veio primeiro, depois de Jesus, e vamos ver o que todos os evangelhos falam sobre João Batista e o seu nascimento, e sobre Jesus e o seu nascimento. Nós vamos tentar entender a história do nascimento de Jesus, que é contada de maneira um pouco diferente em cada evangelho, Inclusive, o Evangelho de João nem conta a história do nascimento dele, E nós vamos fazendo assim. Nós vamos ver, à medida que Jesus vai começando o seu ministério, o seu batismo, sua tentação no deserto, seus milagres, e vamos vendo em todos os livros por assunto, em vez de estudar por passagem, nós vamos estudar por assunto. Vamos dividir a Bíblia, os evangelhos, em assuntos e ver cada um deles, ver a harmonia dos evangelhos. Eu dei o nome para essa série de estudos de harmonia dos evangelhos, que é um nome assim que é usado por muitos estudiosos da Bíblia quando fazem esse tipo de análise. É muito útil fazer isso para você compreender bem como que os evangelhos se encaixam uns com os outros, Então nós vamos pedir a bênção de Deus para esse estudo, que possa ser esclarecedor para vocês. Vocês vão perceber, vocês vão ter uma leitura diferente dos evangelhos. E para ajudar vocês, eu vou preparar um documento com cada tema, cada tópico e as passagens nos 4 evangelhos que falam daquele tema. Então vocês vão ter por escrito lá, batismo de Jesus, quais são os evangelhos que falam sobre o batismo de Jesus? Tentação de Jesus, quais são os que falam? Crucificação de Jesus, ressurreição de Jesus, quais as passagens dos 4 evangelhos que falam disso? Vocês vão ter uma lista dessas passagens na mão e vocês vão poder então acompanhar, lendo em casa, inclusive essas passagens, Porque como é que eu recomendo vocês fazerem esses estudos geralmente? Nós estamos fazendo, vamos supor, nós fizemos estudo de Malaquias. Eu sempre falava para vocês, irmãos, leiam Malaquias em casa, que vai facilitar. A gente chega aqui, a gente estuda, os irmãos leem Malaquias em casa. Só que agora com esse estudo, como não é um livro em sequência, fica mais difícil para vocês. Então eu vou dar a lista impressa para vocês com as passagens. Aí vocês podem ler durante a semana aquelas passagens que são do próximo estudo, Estou preparando esse documento. Aí já domingo que vem, se Deus quiser, vocês já têm nas mãos. Isso daí fica mais fácil de acompanhar. Então vamos pedir a bênção do Senhor para essa série que vamos começar. Nosso Deus, eu louvo, adoro o Teu nome, Senhor, pela Tua presença conosco e porque o Senhor nos deixou as Tuas Escrituras. E eu peço que neste momento em que vamos começar esse estudo dos Evangelhos, que o Senhor abençoe a Tua igreja, que o Senhor possa abrir
o entendimento de cada um, abrir os nossos olhos para percebermos talvez coisas que nós não havíamos notado antes nas Escrituras, apesar de já termos lido, mas assim agora colocando em comparação um com o outro, o Senhor possa trazer à luz diversos fatos da vida de Jesus e ensinos que se tornem mais claros à medida que são colocados numa ordem, numa sequência, que os irmãos possam perceber isso, possam ser edificados, e eu também. Te peço essa bênção em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Nós temos, eu vou fazer primeiro assim uma introdução sobre os quatro, né? São 4 autores que se propõem a falar sobre a vida de Jesus: Mateus, Marcos, Lucas e João. Os irmãos que já leram os evangelhos sabem que muitas histórias são muito parecidas nos 4 evangelhos, né? Outras coisas são um pouco diferentes. Por que 4, né? Por que não pegou um só e colocou até Mateus o primeiro? Então pronto, coloca Mateus inteira ali a história de Jesus, a gente não precisa ficar repetindo, né? Mas na verdade Deus gosta às vezes de usar autores diferentes para contar a mesma história para públicos diferentes, né? Para pessoas diferentes. Assim como no Velho Testamento você tem lá 1 Reis, 2 Reis, e depois você tem 1 Crônicas, 2 Crônicas, e conta a história dos mesmos reis, né? Tá ali aquelas histórias, né? E são repetidos. A parte do Êxodo, muita coisa você vai ver repetida em Deuteronômio, né? A parte do cativeiro ali da Babilônia você vê repetida nos profetas, né? Então você tem repetições, às vezes igualzinho, às vezes recontado com outras palavras, para enfatizar a importância daquilo que aconteceu e trazer à luz aspectos diferentes que um autor não falou, mas que o outro autor vai falar. Então nós temos aí 4 autores. Eles costumam ser separados, os evangelhos, assim, tem o grupo dos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, e tem o João que está separado. Por que eles agrupam Mateus, Marcos e Lucas de um jeito? Isso aí não é que está na Bíblia, né? Os teólogos fazem isso. Mateus, Marcos e Lucas eles chamam de sinóticos. Por quê? O que é sinótico? Vocês já ouviram a palavra sinopse, né? Sinopse. Sinopse é o que? É um sumário, um resumo com os tópicos principais de um livro. Aí você faz uma sinopse, não é um resumo. Então, Mateus, Marcos e Lucas é como se fosse um sumário da vida de Jesus. Eles contam a história de Jesus em mais detalhes. João não. João pula um monte de fatos e ele vai mais para as doutrinas. João está mais preocupado com os ensinos e com mostrar que Jesus é o Filho de Deus, tá? Então, ele não faz tanto um resumo assim da vida de Jesus como os outros. Então, eles costumam chamar Mateus, Marcos e Lucas de sinóticos, e João não faz parte desse grupo dos sinóticos. Quem é que escreveu Mateus? Se você ler o livro de Mateus, você não vai achar assim, eu, Mateus, escrevi isso daqui, né? Não vai. Então, é a tradição da igreja, os pais da igreja, os escritores antigos, líderes da igreja ali dos primeiros séculos da era cristã, que nos disseram que foi Mateus que escreveu Mateus. Então é uma tradição, né, que o evangelho de Mateus teria sido escrito pelo discípulo Mateus, um dos 12, né, que era um publicano, né, cobrador de impostos, que é chamado, curiosamente, ele é chamado de Levi em Marcos e Lucas, ele é chamado de Levi, em Mateus ele é chamado de Mateus, né? É a mesma pessoa, tá? É um dos 12. Então você tem aí este escrevendo, segundo alguns do passado, o livro teria sido escrito originalmente em aramaico, uma forma diferente do hebraico, né? Alguns falam foi escrito em hebraico, outros falam foi escrito em aramaico, mas assim, o fato é, não existe um manuscrito hebraico ou aramaico do livro de Mateus. Nós não temos nenhum manuscrito antigo do Mateus escrito em hebraico, ele está em grego. Os manuscritos que foram encontrados pela arqueologia são todos em grego, e não parece ser uma tradução para o grego, né? Parece que ele foi originalmente escrito em grego. Então, uma discussão que tem aí, talvez os irmãos vão ouvir falar alguém dizendo que foi escrito em hebraico ou aramaico, talvez foi, tá? Talvez foi, mas nós não temos nenhuma prova disso, não temos nenhuma evidência. A evidência documental é o texto grego, tá? Então nós temos Mateus. Agora, ele foi escrito para público judeu, tá?
O jeito que ele escreve é todo voltado para a nação de Israel, com o objetivo de provar para os judeus que Jesus Cristo é o filho de Davi, o Messias. Essa ênfase, os irmãos podem ler o livro de Mateus, vão perceber que ele já começa com a genealogia de Jesus para provar, olha, a genealogia real de Jesus está aqui, a listagem dos reis de Israel, e ele está na linhagem dos reis de Israel, tá? É para provar que ele é o rei dos reis, ele é o filho de Davi, Davi está ali na linhagem, né? Então, esse aqui, o foco de Mateus é mostrar para os judeus que Jesus é de fato o Messias prometido para Israel. A linguagem é bastante judaica do livro de Mateus, ainda que tenha sido escrito em grego, mas assim, os componentes da descrição, os especialistas dizem, não, isso aqui é para público hebreu, judeu. Já o livro de Marcos, que a tradição também diz que foi Marcos que escreveu, né? A tradição, não está escrito lá também, eu, Marcos, escrevi o livro de Marcos, né? Então você não tem essa certeza, mas a tradição diz que foi Marcos. Marcos era quem? Marcos é aquele João, provavelmente aquele João Marcos lá, que foi amigo de Pedro, acompanhou Pedro em viagens, a gente vai ver ali no livro de Atos sendo mencionado, aquele que acompanhou Paulo e Barnabé numa viagem missionária, o pastor mencionou isso no livro de Atos, né? E de repente ele voltou no meio do caminho, né? Paulo ficou bravo com isso, né? Não queria mais levar João Marcos com ele para as suas próximas viagens, já o Barnabé queria, né? Aquela briga lá entre Barnabé e Paulo era sobre o Marcos. Provavelmente esse Marcos aqui que escreve o Evangelho de Marcos, ele deve ter escrito depois. Sobrinho de João, parece, né? Sobrinho de João, agora já a irmã me pegou. Ele é João Marcos, esse eu sei, né? Então pode até ser, eu não sei te dizer. Agora, ele vai ser mencionado muito ligado com Pedro. Olha só como Pedro se refere a ele em 1 Pedro 5,13. 1 Pedro 5,13. O jeito como Pedro fala sobre Marcos com carinho, né? A vossa coeleita em Babilônia vos saúda, é uma saudação final da carta, né? Ele fala, e meu filho Marcos, né? Pedro chama Marcos de seu filho na fé, né? Não é que ele gerou Marcos fisicamente, né? Mas é o seu filho Marcos, né? Então Pedro tem um carinho muito grande. Então costuma-se dizer que a autoridade apostólica do Evangelho de Marcos ela vem por meio de Pedro, né? Por que eu falo de autoridade apostólica? Geralmente, para um livro entrar na Bíblia, ele tem que ser autoritário, né? Você tem que ter assim uma autoridade apostólica sobre ele. Quem escreveu não é um apóstolo, né? Marcos não era um apóstolo. Então, como é que eu sei que é confiável o conteúdo do livro de Marcos? Porque Marcos escreveu junto com Pedro, né? Ele caminhava, ele viajava junto com Pedro, e ele então escreve debaixo da supervisão de Pedro e da autoridade de Pedro. E dizem os escritores antigos que o Evangelho de Marcos foi escrito a pedido dos cristãos de Roma. Então Pedro estaria em Roma com Marcos e os cristãos de lá pediram, escreve para nós um relato do Evangelho, da história de Jesus. E aí Marcos escreveu, tá? Essa tradição que diz isso, né? Então, tem-se que o Evangelho de Mateus foi escrito mais para os judeus de Israel e o Evangelho de Marcos para os crentes romanos, tá? Claro que depois a carta foi espalhada pelas igrejas em outros países, né? Se espalhou, mas originalmente voltado para um público romano. Já Lucas, olha só o Lucas. O Marcos depois, ele se reconciliou com Paulo, evidentemente, né? O Paulo elogia ele, vai mencionar positivamente o Marcos lá em Colossenses, lá em Filemão, lá em 2 Timóteo, sempre Paulo com Marcos, falando, Marcos é muito importante, Marcos esteve comigo e pede para o Marcos trazer minha capa, acho que foi isso que ele falou em Filemão.
Paulo se reconciliou com Marcos. Marcos foi muito importante na vida de Paulo também. Depois você tem Lucas. Lucas já é um outro público, já é uma outra forma de escrita, é a escrita mais elevada, vamos dizer assim, entre os evangelhos do ponto de vista de erudição. O Lucas é um médico, né? Lucas é aquele médico amado, amigo de Paulo, mencionado em Atos. E você tem então ele escrevendo como? Se você abrir ali o evangelho de Lucas no capítulo 1, versículo 1, você vai ver ele falando o seguinte. Vamos ler do versículo 1 até o 4. Tendo, pois, muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Aqui ele está dizendo para quem ele está escrevendo a carta e como que ele fez para montar esse livro de Lucas, para escrever. Ele pesquisou, ele se informou minuciosamente dos fatos desde o princípio. Provavelmente conversou com as pessoas que foram testemunhas oculares do ministério de Cristo. Por quê? Porque Lucas também não é apóstolo, Lucas não é dos 12, né? Lucas não é, nem ele nem Marcos. Então ele não esteve junto com Jesus, anotando o que Jesus falou, né? Não, ele teve que perguntar para quem esteve, ele teve que perguntar para os discípulos o que aconteceu, e depois o que Jesus falou, e depois o que Jesus fez. Então, minuciosamente, comparando o relato de um com o outro, colocando em ordem as coisas, né? E aí ele monta este relato do livro de Lucas para nós. O que é Teófilo? Teófilo é um amigo dele, que ele é um grego, esse nome é grego, né? Então Teófilo é o recipiente da carta, ou seja, quem é o destinatário aqui, né, de uma carta que ele está escrevendo contando a história. Esse amigo grego. Então, o Evangelho de Lucas foi escrito para público grego. Olha só, Mateus para hebreus, Marcos para romanos, Lucas para gregos. Só falta João, que é para todo mundo saber que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Tá? Mas os sinóticos, então, o Espírito Santo separou autores diferentes para públicos diferentes, e hoje todos nós nos beneficiamos de todos os relatos, né? Se você pega este Teófilo aqui do Lucas 1, é o mesmo Teófilo que vai aparecer em Atos 1, né? Esse mesmo Teófilo. Atos 1, como é que fala? Deixa eu ver aqui. Por quê? Porque o autor é o mesmo. O autor do livro de Atos é o Lucas também, amigo de Paulo. Lucas escreve debaixo da autoridade apostólica de Paulo, né? Então, o evangelho mais paulino aqui, o mais próximo de Paulo pelo contato, é o de Lucas, né? Atos 1:1 diz assim: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo o que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. É assim que começa o livro de Atos, escrevendo outro relato para Teófilo, dizendo do primeiro relato. Eu fiz o primeiro relato contando o que Jesus fez. O primeiro relato a quem? É o Lucas, é o livro de Lucas. Esse primeiro relato do livro de Atos que ele está mencionando é o Evangelho de Lucas, tá? Esse Lucas, então, é muito importante na vida de Paulo. Ele é mencionado acompanhando Paulo ao longo do livro de Atos. No livro de Colossenses, capítulo 4, você vai ter o seguinte... então Paulo não escreveu nenhum evangelho, Pedro não escreveu nenhum evangelho, e de fato não escreveram. De fato, sempre tem esse amigo passando essa hora aqui com a moto fazendo barulho. De fato, esses dois não escreveram evangelhos, mas tudo indica que eles supervisionaram a escrita de dois dos evangelhos. Isso pelo menos é o que a tradição da igreja nos conta, né? Colossenses 4,14 diz assim: saúda-vos Lucas, o médico amado, e Demas. Lucas era então gentil, ele não é judeu, ele é gentil, e ele escreve
em grego para um grego, né? Filemon 24, de novo, Paulo falando de Lucas. Deixa eu ver o Filemon aqui. Alguém pode ler para nós Filemon 24? Assim como Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Aí já falou do Marcos, já falou do Lucas e o Demas, né? Então os dois evangelistas eram cooperadores de Paulo. Olha só que legal. 2 Timóteo 4,11 também menciona ele. Alguém pode ler para nós? 2 Timóteo 4,11. Esse aqui também é um versículo bastante interessante sobre os autores do Novo Testamento. Só Lucas está comigo ali na prisão. Ele estava ali, Paulo preso, e Lucas estava comigo. Toma Marcos, o outro evangelista, o João Marcos, com quem ele tinha tido a divergência antes, e traz-o comigo porque me é muito útil para o ministério. Tá, então estão aí os três, né? Paulo, Lucas e Marcos. Então nós podemos confiar aí. Por que João não é considerado como sinótico? Então, porque o conteúdo. É bem conhecido. Mas veja que o João, ele tem umas diferenças que, para começar, ele começa discutindo o verbo, né, de Deus, que nós vamos ler daqui a pouco, mas depois ele fala de João Batista e já aparece Jesus ali, João Batista falando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas tem muita coisa em comum, assim. Tem muita coisa em comum, claro. Sim, lógico que tem, porque a história é a mesma, assim, é o mesmo Jesus que ele está apresentando, mas ele já não fala do nascimento de Jesus, por exemplo, né? Então ele não está tão preocupado em fazer um resumo dos fatos da vida de Jesus, ele está mais preocupado em fazer um resumo da doutrina de Jesus, tá? Esse é o ponto, por isso que ele não é chamado de sinótico. Bom, então aí João é dos 12, né? João que escreve o quarto evangelho, ele é dos 12, e ele diz para nós por que ele quer escrever aquele evangelho. Ele fala lá no capítulo 21. Assim, não diz que foi João que escreveu João também, tá? O evangelho de João também não diz que foi João que escreveu João, mas a tradição assim nos conta. O livro de João foi escrito pelo discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava, é assim que ele fala, né? Ele não fala o nome de si mesmo, ele só fala que era o discípulo amado, né? É o queridinho de Jesus. Quando Jesus fala assim, Pedro fala assim: e a este que será por ser o discípulo amado? Ele não fala o nome dele. Não fala o nome, você imagina que é João, né? Mas ele não fala o nome. Mas será que essas cartas, esses livros não eram assinados? Então, nós não temos assinatura, né? Nós não temos assinatura. O que nós temos é isso que está aqui. Isso aqui é uma tradução direta dos manuscritos que nós temos. Então, foram os antigos que nos disseram que foram escritos por esses, né? Eles, assim, passou de boca em boca a autoria, né? O que eu ia falar? 21, capítulo 21, versículo 20. É isso que eu queria? Deixa eu ver. Não, esse aqui é o texto que a irmã acabou de mencionar, né? Não é esse aqui que eu queria agora. Versículo 30 e 31. Não tem, 20, 30 e 31, não é capítulo 21. Capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Esse livro de João, né? Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Então é para isso que ele escreveu. Não tão preocupado em resumir todos os principais acontecimentos da vida de Jesus, mas selecionar alguns acontecimentos para provar que Jesus era o Filho de Deus. Esse é o objetivo do Evangelho de João.
Quando é que foram escritos os evangelhos? Eles não foram escritos enquanto Jesus estava vivo, eles foram escritos depois. Então, se você contar a era cristã, que começa no ano 1 depois de Cristo, quando Cristo nasce, então Cristo vai morrer ali com cerca de 33 anos de idade, né? Então, nesse período aí, os primeiros 33 anos não foram escritos aqui. Provavelmente eles foram escritos então na segunda metade do primeiro século, do ano 50, do ano 40 talvez, não, talvez pegue a primeira metade, mas a parte final do século, né? Vamos colocar assim, do ano 40 até o ano 90, o ano 100, né? Depois de Cristo. O último a escrever foi João, né? E provavelmente já no fim da vida já tinha sido destruído o templo de Jerusalém, provavelmente. Então, os outros vão fazer muito menção ao templo. Mateus, Marcos e Lucas fazem muita menção ainda sobre o templo e não mencionam nada sobre ele ter sido destruído depois, assim, dá a impressão de que ainda existia o templo na época que foram escritos. Como o templo foi destruído no ano 70, então provavelmente eles foram escritos antes do ano 70, tá? Não temos cópias originais, não temos os originais em grego destes livros, tá? Isso aí é escrito em pergaminho e se deteriora com o tempo, né? Mas são feitas cópias. Então nós temos cópias das cópias, né? Isso a arqueologia encontrou. Existem fragmentos, inclusive, a maioria do segundo século em diante, mas existe pelo menos um fragmento do primeiro século ainda do livro de Marcos. Então nós sabemos que os documentos são muito confiáveis. Existem milhares de manuscritos antigos dos 4 primeiros séculos assim, dos evangelhos, e existem milhões de páginas copiadas desses manuscritos aí, milhões de palavras, talvez eu estou confundindo, né? Mas milhões de palavras eu sei que tem, de cópias desses manuscritos. Então, assim, é muito texto que nós temos do Novo Testamento em grego, de manuscritos antigos que a arqueologia conseguiu encontrar. São manuscritos muito próximos dos eventos originais, tá? E bastante confiáveis. Você pode então comparar um com o outro e perceber que nós temos na nossa mão, mesmo 2000 anos depois, um texto muito próximo do original. Não é idêntico ao original, primeiro porque está em português, né? O original foi escrito em grego. Nós cremos na inspiração do original em grego, e aí nós confiamos que aqueles que traduzem para nós vão fazer um trabalho bem feito. Cada ano saem novas Bíblias, revisões, etc, né? As pessoas ficam perguntando, mas agora tem que trocar minha Bíblia? Sai outra tradução? Não, você não tem que ficar trocando sua Bíblia, tá? A sua Bíblia, olha, Bíblia Almeida, revista, atualizada ou corrigida, tem certas diferenças, sim, mas é essencialmente o mesmo texto. Algumas diferenças você vai encontrar entre colchetes ali que eles indicam, né? Mas você pode ler, comparar uma com a outra, você vai ver as mesmas histórias, as mesmas doutrinas, a não ser um pedaço ali do livro de Marcos que está entre colchete, uma mulher adúltera ali entre colchetes, né? Mas assim, 99% você vai encontrar igual do conteúdo, né? Palavras podem mudar um pouco, mas assim, do conteúdo, 99% é a mesma coisa, tá? Minha filha é doente, até antes de ficar doente, ela não discutiu isso não. Mãe, eu descobri quem escreveu a Bíblia. Por quê? João Ferreira também. Seu nome dele lá? Ele traduziu, né? Os textos dele. Não, vocês falam que foi Deus, não foi Deus não, foi João Ferreira de Almeida. Pois é, o que vai falar? Agora, mas enfim, foi escrito por muitos homens inspirados pelo Espírito Santo, e debaixo dessa inspiração nós sempre afirmamos, é infalível e é inerrante, né? Não há erros nas Escrituras. Não se desintegrou os textos. Os textos não se perderam, e ela foi espalhada, o manuscrito do Novo Testamento, ele se espalhou muito rápido entre as igrejas da época na Ásia e na Europa, tá? Com isso, Deus protegeu o texto do Novo Testamento contra infiltrações malignas. Vamos supor que só houvesse um manuscrito oficial ali,
esse que está em Jerusalém, só a igreja de Jerusalém que escreve cópias. E se alguém se filtrasse na igreja de Jerusalém e corrompesse o texto, né? Mas Deus não deixou isso acontecer. Ele espalhou esse texto para tudo contra a igreja. Quando Marcos escreve um evangelho em Roma, esse evangelho lido em Roma, ele é rapidamente copiado e mandado para outra igreja na Ásia, em Corinto, na Grécia, na Turquia, em Israel. Então eles rapidamente faziam muitas cópias. Às vezes, as pessoas vão ver na televisão, as pessoas falando às vezes, mas tem erros em cópias. Olha, esses erros, não se assustem com esses erros. Às vezes é uma palavrinha que o copista copiou rápido e esqueceu uma palavra, ou copiou errado alguma coisa, mas você tem tantos manuscritos que é fácil você identificar. Você compara os manuscritos e você vê, não, esse aqui ele esqueceu essa palavrinha. Aí nós conseguimos montar. O apócrifo é outra história. Esses apócrifos, tem o Evangelho de Judas, né, por exemplo, né, o Apocalipse de Pedro. Estes foram escritos 4 séculos depois, provavelmente, tá? Por quê? As cópias mais antigas que nós temos desses apócrifos são do século IV. Eles não prejudicaram os inspirados. Nada. Na verdade, eles não foram aceitos, né? Não foram aceitos como inspirados. Então, são histórias que não foram escritas nem por Judas, nem por Pedro, nem por Maria Madalena. Só que a pessoa que escreveu colocou o nome assim como se fosse Maria Madalena, como se fosse Tomé, né, e outros, né? Mas não, esses são livros escritos depois. E assim nós entendemos, até pelo fato de não haver nenhuma citação deles entre os pais da igreja dos séculos primeiros. Eles não mencionam esses livros e também não temos cópias mais antigas deles, né? Então tudo indica que eles foram escritos depois. Então não se deixe levar por histórias da literatura e da televisão aí secular, né, que tentam combater e desacreditar o texto bíblico, né? Bom, vamos pensar então, já que nós temos aí o público-alvo de cada um, né? Vamos pensar aqui. O primeiro assunto, então eu já falei que nós vamos estudar por assuntos, né? O primeiro assunto que eu separei foi o quê? Não foi o nascimento de Jesus, nem a genealogia de Jesus. Podia começar por esses. Mas eu resolvi falar sobre um assunto que vem antes da encarnação. Por quê? Porque João menciona algo a respeito de Jesus quando Jesus ainda estava no seio do Pai, né? Que é o primeiro capítulo de João. Quando ele fala do verbo de Deus, ele fala da pré-existência de Cristo antes da encarnação. Então vamos começar com essa. Daí na semana que vem a gente começa a falar das coisas aqui da terra, né? Vamos falar do céu primeiro, antes de Jesus encarnar. Então abra sua Bíblia lá em João capítulo 1 e vamos ler do versículo 1 até o versículo 14. Então Lucas 1, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E ele estava no princípio com Deus. Eu vou fazendo a leitura pausada para a gente explicar os pedaços. Então, ele começa falando do verbo. Esse verbo aqui é o logos, no grego, que geralmente é traduzido como palavra, né? Então tem algumas Bíblias, não muitas, algumas Bíblias traduzem: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, a palavra era Deus, tá? Geralmente, o João Ferreira de Almeida escreveu o verbo, então a maioria das Bíblias, das traduções que vieram depois, colocam o verbo. Não sei porque ele deu essa preferência para verbo. Eu ouvi um comentarista da Sociedade Bíblica Trinitariana, que produz a Bíblia Almeida Corrigida Fiel hoje. Ele disse que escolheram manter verbo porque no grego a palavra verbo é responsável pela ação, e a palavra de Deus é usada na criação como atos de criação, né? Deus falou e tudo se fez. Então eles preferiram manter verbo por causa disso, porque a palavra verbo
é o que gera ação no grego, assim como no português, né? Mas poderia tranquilamente ser traduzido como palavra, tá? Então, João começa falando de um jeito misterioso, né? Ele começa falando de um jeito meio complicado de entender, filosófico aparentemente. Do que é isso? No princípio era o verbo. O que quer dizer isso, né? E o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Mas então, tá aí, o verbo de Deus sendo revelado. Isso aqui, você tem que pensar um pouquinho no contexto da época. Eles estavam debaixo de um mundo sob domínio romano, mas com cultura grega, tá? Os romanos entraram, dominaram as nações, mas essas nações já tinham sido antes dominadas pelos gregos, e a cultura dos gregos tinha sido imposta sobre esses países. E os gregos, falavam muito sobre este logos na filosofia deles. Eu vou confessar para os irmãos, eu nunca estudei assim os filósofos gregos, né? Aristóteles, Platão, Sócrates. Eu li um pouquinho, né? Mas não muito, né? Não posso discutir muito isso. Mas assim, lendo de outras pessoas que estudaram eles, essas outras pessoas mencionam o logos, que estes filósofos gregos, eles usavam essa palavra logos para representar a mente divina. Então, eles tinham na filosofia deles que a mente divina, criadora, eles chamavam de logos, palavra. Por quê? Não sei, teria que estudar os filósofos para ver por que eles usaram essa ideia aí, né? Mas João com certeza sabia disso. Os gregos chamam a razão divina de logos. Para os gregos talvez não seja uma pessoa como para nós o Cristo, né? Mas tem essa ideia do logos como divino, a mente é a razão divina. Então João, sabendo disso, ele usa inteligentemente, inspirado por Deus também, ele faz uso do verbo ou do logos aqui, agora para se referir quem é a sabedoria de Deus, é Cristo, né? Ele vai usar o termo logos para isso. Os judeus também tinham a palavra de Deus em alta estima e como criadora, né? Por quê? Porque lá no princípio criou Deus os céus e a terra, né? E a terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Então disse, ele criou com a palavra. Então a palavra é criadora no Gênesis 1. E os judeus sabem disso. E os judeus então, eles têm também um lugar especial para a palavra de Deus, e a palavra de Deus é a que cria. E se você for ler esse começo aqui do Evangelho de João, ele parece muito com o começo da Bíblia. No princípio criou Deus por meio da palavra. E aqui ele vai falar, no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, era Deus, e depois ele vai dizer que essa palavra foi usada para a criação. Tá? Então o João está escrevendo de uma maneira que tanto gregos quanto judeus da época poderiam se familiarizar, né? E ele está declarando quem que é esse logos aqui. Veja como o Salmo 33:6 menciona a palavra na criação. Salmo 33:6: pela palavra do Senhor foram feitos os céus, e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Menciona a palavra, menciona o espírito, menciona Deus. Então você tem aqui, pela palavra Deus criou o exército dos céus, né? Os céus, o exército. Então, isso vai ser mencionado por João. Se você for comparar no capítulo 1 de João, olha só, vou continuar lendo, depois a gente volta aqui, ó. Eu li no versículo 2, ele estava no princípio com Deus. João 1:3 diz assim: todas as coisas foram feitas por ele. Por quem? Pelo verbo, né? E sem ele nada do que foi feito se fez. Então ele está comparando esse verbo, a palavra aqui, o logos, com aquela palavra do Salmo 33, pela qual Deus fez todas as coisas. Deus criou os céus pela sua palavra, e aqui ele está dizendo, sem a palavra, logos, nada do que foi feito se fez. É uma linguagem muito parecida com a dos Salmos, muito parecida com a do Gênesis, né? Ele está dizendo quem é a palavra. Então ele diz que
ele não tem princípio. Este verbo não tem princípio. Ele já está lá no princípio. Não diz no princípio Deus criou o verbo. Não fala isso. O verbo não é criado. O verbo é criador. O verbo é o que Deus usa para criar tudo que foi criado. Mas o verbo não foi criado. Não existe um tempo em que Deus não tinha palavra. Aí de repente Deus resolveu criar palavra. Não, isso não existe. No princípio, o verbo está com Deus e o verbo é Deus. Tá? Então isso faz uma união clara entre o verbo e o Deus. Vamos colocar assim na nossa linguagem joanina mesmo, o Pai e o Filho, né? O Pai e o Filho unidos desde o princípio, e eles é que criam todas as coisas, porque Deus cria por meio do seu Filho. Como eu mencionei semana passada, sem o Filho, nada do que foi feito se fez. Então, se existe alguma coisa que foi feita, ela foi feita pelo Filho, pelo Verbo. Então isso exclui o Filho. O Filho não pode ter sido feito, porque se ele tivesse sido feito, esse texto seria mentiroso, porque ele diz que nada do que foi feito se fez sem o Filho. É um pouco, não sei se eu falei de maneira clara ou complicada. Vou repetir. Tudo o que foi feito por meio da palavra, que é o Filho. Então, o Filho não pode ter sido feito, né? Porque ele não pode ter feito a si mesmo. Todas as coisas que foram feitas por ele. Então, se você disser, então o Filho foi feito, então, mas o texto diz todas as coisas foram feitas por ele, você está me dizendo que ele foi feito por si mesmo? Não faz sentido, né? Então não existe essa possibilidade. A palavra já existe desde o princípio. A palavra não foi criada, a palavra é o Filho, tá? O Filho é eterno junto com Deus. Só que o Filho não é Deus. Por outro lado, o Filho não é Deus, porque ele diz que ele estava com Deus. Ele está com Deus, ele é outro, mas ele está unido com Deus de maneira que ele é Deus. Eu e o Pai somos um, Jesus disse, né? Quem vê a mim vê o Pai, né? Então você tem esta união e separação ao mesmo tempo. Eu não tenho como dizer de outro jeito. Os dois estão unidos desde a eternidade, os dois são um desde a eternidade. Entretanto, os dois também são separados. Cada um é uma pessoa. Cada um é uma pessoa distinta. Esse é o mistério da Trindade. O mistério da Trindade é que você tem um Deus em duas pessoas, né? Então, nós temos isso no verso 2. Então, o verbo já estava com Deus. O verbo não tem princípio, ele é eterno. Ele não é um Deus rival de Yahweh. Ele é Yahweh. Não é que tem dois deuses, né? E um pensa de um jeito, outro pensa de outro. Não, os dois são dois deuses eternos aí, né? Alguns vão dizer que existe um Deus eterno do bem ou do positivo e um Deus eterno do negativo. O negativo com o positivo sempre existiram, um está complementando o outro. Não é isso. Essa ideia do yin yang que alguns falam, né? Positivo com negativo sempre existiram. Ou alguns vão dizer, o diabo é um Deus eterno que sempre existiu em contraposição ao Deus que é o Deus positivo, etc. Tem todas as sortes de filosofias místicas por trás de tudo isso. Não é o caso aqui. Você só tem Deus, e esse Deus tem um verbo que está com ele e que é ele. É isso que a revelação nos dá. Não existe uma competição do verbo com Deus. O verbo é a própria palavra do próprio Deus, né? Essas são as profundezas do Evangelho de Cristo, na inspiração do Espírito Santo e pela pena, né, pela caneta de João. Alguns vão criticar a ideia da Trindade, que já comentamos bastante semana passada. Quem não assistiu a aula pode ver pelo vídeo. Alguns vão comentar isso dizendo: a Trindade parece muito com paganismo. Paganismo, alguns vão dizer isso. Não sei quem já ouviu isso. Por quê? Porque no paganismo você tem vários deuses e alguns deles eles são unidos, e essa ideia da Trindade parece vinda do paganismo. Deus é um só, não pode ser três pessoas, eles vão dizer. Eles vão usar a Trindade hindu como uma ilustração disso. A Trindade hindu, dentro das lendas e contos e
e crenças dos pagãos, a trindade hindu dos indianos talvez seja mais parecida com a trindade cristã. Na verdade, eles não chamam de trindade, eles chamam de Trimurti. Trimurti você tem... eles têm assim, a ideia de um Deus supremo, que é o Brahman, e esse Deus teria ele teria criado 3 manifestações dele, que seriam 3 deuses: o Brahma, Vishnu e Shiva. Não confunda Brahma com Brahman. Brahman é o deus principal, e Brahma, a cerveja, né? A cerveja Brahma é esse Brahma aqui, é o deus da criação, é o Brahma. Shiva é o deus da destruição e Vishnu é o deus do equilíbrio. Então, eles têm esses 3 deuses que às vezes são representados como um homem com 3 cabeças, tá? É uma união aí dos 3 que representam o Brahman. E aí o que acontece? Esses 3, eles se manifestam vindo ao mundo na forma de diversos avatares. O que é um avatar? É quando esse Deus, seja Shiva, seja Brahma, seja Vishnu, ele vem ao mundo, encarna, às vezes na figura de um elefante azul. Vocês já devem ter visto algumas figuras dessas. Esses são os avatares do Deus hindu, são milhares deles. Então, paganismo, está parecendo com o cristianismo isso aí. Está vendo como os cristãos copiaram dos pagãos? Acontece que o Trimurti só foi desenvolvido entre o século 4 e 6 da era cristã. Aí foi sistematizada a teologia do Trimurti indiano, do século 4 depois de Cristo até o século 6, muito depois de nós já termos a doutrina revelada nas Escrituras do Deus triuno. Além disso, vocês sabem como o diabo é astuto. O diabo conhece Deus, o diabo sabe que Deus é uma trindade. Então ele pode inspirar outras religiões a copiarem a trindade, assim como no futuro, na tribulação, ele vai trazer ao mundo uma trindade fake, uma trindade falsa, que vai ser o dragão, o anticristo e o falso profeta. O dragão como o pai, o anticristo como seu filho, e o falso profeta, aquele que ministra adoração ao anticristo e ao dragão. Então é uma manifestação de trindade, imitação. O diabo é um imitador. Então, quando as pessoas falam, os cristãos imitaram os pagãos, provavelmente é o contrário, os pagãos copiaram os cristãos, ou então Satanás copiou a verdade de Deus. Mas nós temos que ter uma autoridade debaixo das Escrituras. Elas é que nos revelam quem Deus é. Então não se deixe também perturbar por pessoas que falam estes assuntos assim, né? Bom, então vamos continuando aqui com a leitura do João capítulo 1. Se você pega o versículo 3, vai dizer: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Muito parecido com Hebreus 1, olha só, abra sua Bíblia em Hebreus 1, de 1 a 3. Se Jesus não é Deus, se o verbo não é Deus, como é que ele pode criar todas as coisas? Deus é o Criador. Hebreus 1, de 1 até 3. Em Hebreus não tem autor. Não é dito quem é o autor. Algumas Bíblias vão trazer o apóstolo Paulo como autor, mas isso é discutido, né? Não se tem certeza. É porque a maneira como ele despede é igualzinho das outras cartas. Algumas coisas são mesmo. Dizem que a linguagem grega dele é mais rebuscada, né? Mas pode ser que Paulo escreveu para um público mais hebreu, né? E aí usou uma linguagem diferente também. Mas isso aí eu deixo para discussão de teólogo. Versículo 1: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, e a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra, olha só, palavra aqui, o Logos aparecendo de novo, do seu poder,
havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Aqui o Logos é usado a respeito de Jesus. O Logo de Jesus é quem sustenta todas as coisas. Ele não só criou todas as coisas com o Pai no começo, como também mantém todas as coisas funcionando hoje. Você está vivo aqui? Agradeça a Jesus. Jesus está te mantendo vivo aqui. Está respirando? É porque Jesus está permitindo assim. O ar está presente, está limpo o suficiente. Os homens estão poluindo a atmosfera, sei lá. Olha, seja como for, os homens estão vivos porque Jesus os mantém vivos. O universo está em equilíbrio, funcionando, porque Jesus assim o está sustentando. Eu sei que existem leis da física, eu sei que existem equações que os homens escreveram para tentar modelar essas coisas, mas essa ordem toda foi obra deste Criador e sustentador. E Ele interfere como e quando Ele quiser em sua criação, para que ela seja conduzida na direção que Ele quiser. Tá? E Cristo também é o soberano da criação, assim como o Pai, né? Voltando em João, versículo 4, capítulo 1, versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Já estamos chegando ao final, vamos só mais um pouco aqui. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele diz de vida, vida eterna. Cristo traz vida eterna, e a vida era a luz dos homens. Por quê? O que ele vai comparar aqui? Luz com trevas. O versículo 5 fala: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Algumas traduções dizem: as trevas não prevaleceram contra a luz, né? Se você acende, está numa caverna escura, se você acender um fósforo, por mais escuro que esteja, o fósforo aceso já é suficiente para te conduzir nessa caverna escura. Imagine que você tem um guia, e ele tem um isqueiro aceso, alguma coisa assim. Por menor que seja essa luz, e mais densas que sejam as trevas, essa luz é suficiente para que você a siga e você encontre o caminho para fora dessa caverna. Jesus não é uma luz de fósforo, é a luz de Deus, uma luz plena, brilhante, que traz o caminho e a verdade e a vida. Eu sou a luz do mundo. Jamais andará em trevas. Jamais andará em trevas. O que são as trevas? O pecado e a escuridão, e não saber para onde vai. Porque o pecado te cega e você não sabe para que direção seguir na sua vida espiritual. E as pessoas caminham para a perdição eterna. Então é nesse sentido. Quem está nas trevas, quem não conhece a luz, ainda está caminhando para a perdição eterna. É necessário que você olhe para a luz para você encontrar o caminho para a vida eterna. Esse caminho é o Verbo, que é a luz e a vida. Versículo 6, aí o 6 até o 8 ele vai falar de João Batista. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali estava a luz verdadeira. Então, do 6 ao 8 eu não vou comentar agora, a gente vai comentar quando a gente falar do João Batista. Daqui a pouco, no outro domingo, a gente fala do João Batista. Então vamos deixar essa parte para depois. Vamos para o 9. Ali estava a luz verdadeira que ilumina todo homem que vem ao mundo. Esse versículo é forte. A luz verdadeira, existem falsas luzes, falsos iluminados aí querendo guiar as pessoas, mas Jesus é a verdadeira luz, ilumina todo homem que vem ao mundo. Ou algumas traduções vão dizer: essa é a luz que vem ao mundo e que ilumina todo homem. Por que eu disse que esse verso é forte? Porque fala de todo homem. Todo homem é iluminado pela luz. Como é possível, né? Se nem todo homem ouviu falar da luz, nem todo homem ouviu de Jesus Cristo, né? Então, esse é um texto difícil. O versículo 9 é um versículo difícil, porque ele diz que todo homem é iluminado pela luz. E o que isso quer dizer? Se nós sabemos que nem todos os homens são salvos, alguns vão dizer que vão usar esse versículo para dizer: todos os homens vão para o céu, porque todos os homens são iluminados pela luz. Isso é falso. Isso nós vemos em toda a Bíblia claramente. Ele deu a luz. Como? O tempo do parto. Do parto, deu a luz a uma criança, né? Porque a criança vai ver a luz, né? É outro sentido. Mas aqui, o texto vai falar do novo nascimento, também está ligado com a luz. Mas aqui estão falando,
como que a luz pode iluminar todo o homem, né? Os arminianos, eles creem, um grupo de pessoas chamadas arminianos, né? Creem que todo ser humano que vem ao mundo, algum dia vai receber iluminação da verdade para ser salvo. A verdade é suficiente para ser salvo. Tá? E aí ele toma uma decisão se ele quer ou não. Tá? É um ensino assim que até tem lógica, ele é agradável de ouvir, mas eu não encontro neste texto informação suficiente para eu chegar nessa conclusão, para eu dizer, eu pregar isso para outras pessoas. Olha, todo mundo vai receber essa iluminação para tomar uma decisão e ir para o céu ou não. Eu não tenho autoridade para chegar nessa conclusão só com base nesse versículo, né? Eu sei que Paulo falou: como crerão se não ouvirem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Então, o que eu sei é que nós devemos pregar, né? E que o crer vem pelo ouvir. Então eu tenho dificuldade de aceitar uma posição que diz que você não precisa ouvir e algum dia Deus vai te iluminar sobrenaturalmente, né? Eu fico com o evangelismo. A pessoa, para ser salva, ela tem que ser evangelizada. É isso que eu vejo na Bíblia. Então nós temos que evangelizar. Calvino dizia que essa luz aqui é uma revelação que Cristo colocou na sua criação, que é suficiente para você conhecer os atributos de Deus, a sua justiça, a sua santidade, eternidade, perfeição. Paulo menciona isso em Romanos 1, né? Pode ser que esteja ligado com isso. Ela não é suficiente para você conhecer o Evangelho, né? Você conhece a perfeição de Deus, mas não é suficiente para conhecer a pessoa de Cristo. Agostinho dizia que ele vem para todo homem é assim: imagine que você tem uma vila e nessa vila só tem uma escola. Você pode dizer, o professor daquela escola é o professor de toda a vila, mas pode ser que tenha muitos alunos que não vão para a escola, né? O aluno não quer ir para a escola, então na prática ele não é professor de todo mundo, mas está sendo oferecido para todo mundo. E eu creio que é uma boa colocação. Jesus Cristo é a luz que ilumina todo homem. Ele vem para todo mundo. Nós devemos pregar Jesus Cristo a todo homem indiscriminadamente, porque Ele é o Salvador de todas as pessoas. Tem que ser oferecido a todas as pessoas como aquele em quem há salvação. Você não pode dizer para uma pessoa: não, para você não há salvação. Nós não sabemos quem vai crer, quem são os eleitos de Deus que vão crer, né? Nós não sabemos. Isso é com Deus, Ele sabe. Então Ele tem os seus, mas nós não vamos reter a pregação para ninguém, né? Porque Ele é o Salvador da humanidade, Ele é o Filho de Deus oferecido para a humanidade. Então em oferta Ele é o Salvador de todos, mas na prática, aplicadamente, só os eleitos é que vão crer, né? Mas enfim, é uma questão difícil. Ele mandou ir, né? Ide. A ordem dele. Eu tenho esse versículo como assim, chave, porque se a salvação viesse sem ir, eu não precisava ir. Deus vai salvar, né? Eu vou sair da minha casa do conforto aqui, um missionário que vai para um lugar hostil, para quê? Deixa Deus alcançar eles de outro jeito, né? Eu fico com essa posição de que nós temos que ir, temos que financiar, temos que usar internet, use o que você puder para chegar onde nenhum homem chegou, com o Evangelho, né? Versículo 10: estava no mundo e o mundo foi feito por ele. De novo ele repete esse fato: e o mundo não o conheceu. Veio para o que era o seu e os seus não o receberam. O mundo, as nações não o conheceram. Israel, para quem ele veio especificamente, mais presencialmente, não o receberam. Mas a todos, mais um grupo recebeu, versículo 12: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então, como é que você vai ser salvo? Você tem que receber. Então, o que eu faço para ser salvo? Fica aí, se você é eleito, você vai ser salvo. É verdade em partes, se você é eleito, você vai ser salvo, mas existe uma coisa que se espera, que a pessoa creia. Receber é crer aqui, né? Os receberam, todos quantos o receberam, Deus poder ser feito filho de Deus. Quem é que receberam? Nós saberemos os que creem no seu nome. Receber é crer em Jesus, no nome de Jesus.
Então é uma ordem. Crer é uma ordem. Não é uma obra. Salvação não é pelas obras. Não estou anulando a eleição, a predestinação, ela está presente. Mas ela se manifesta pelo crer. Não adianta você falar para a pessoa pergunta para você: o que eu faço para ser salvo? E você fala: não sei, né? Se você está eleito, você vai para o céu. Você não pode responder uma coisa dessas. Como eu já vi gente me respondendo assim. Eu perguntei para a pessoa que era de uma igreja, batizado na igreja. Eu perguntei: você é salvo? Ele falou: não sei, se eu fui predestinado, eu sou. É isso que você vai usar para ir por todo mundo e pregar o evangelho? É esse o evangelho que você vai pregar? Não sei, se você foi predestinado, você vai ser. Não é assim, gente, né? Eleição. Então, eu creio na eleição, creio na predestinação, porque está na Bíblia, mas creio que Deus mandou pregar e que Deus mandou crer, né? Mandou receber. Então, o que nós vamos pregar é: creia em Jesus. O que é crer em Jesus? Crer nisso que ele falou de Jesus aqui. Ele é o Verbo, o Criador, o Deus, né? Encarnado, né? É isso aqui, não é só qualquer coisa a respeito de Jesus, não. Não é só um homem bom lá que morreu e ressuscitou. Não basta crer que ele é um homem que morreu e ressuscitou. Ele Elias não morreu, né? Quem que morreu e ressuscitou? Lázaro. Lázaro morreu e ressuscitou, né? Enoque foi trasladado. Mas eles não são Deus. Eles não são o Verbo. Você tem que crer que Jesus é o Verbo, né? Se você não crer que Jesus é este Verbo que João está falando aqui, que ele é Deus, você não vai ser salvo. Tem que crer. Ele é a luz, né? Uma vez um colega perguntou para mim se eu tinha certeza de salvação. Eu tenho. Aí tinha uma outra colega, de igreja: mas depende. Falei: a única coisa que depende é que eu creio que Jesus veio ao mundo, morreu na cruz para me salvar. E se tem vários versículos que Jesus falou, eles cansaram de ouvir. É verdade. Eu também tenho a convicção da minha salvação. Por quê? Porque ele morreu por mim, né? E ele é este aqui. Não é um qualquer que morreu por mim, não. É o Verbo de Deus que morreu por mim. Que ele morreu por mim. E ele me promete a vida eterna. Exato. E a eleição também, Deus elege, mas não tira a nossa parte. A nossa responsabilidade não é tirada. Não é tirado. É uma coisa. Ainda que eu não saiba explicar, eu não preciso explicar, eu preciso crer. Que existe a responsabilidade do homem de crer, mas que quem vai crer são os eleitos. E isso é fácil de ver. Você prega para todo mundo, quase ninguém crê, mas um crê, né? Então, entrego isso nas mãos de Deus. E vamos encerrar só com cenas dos próximos capítulos. Versículo 14 é o Natal. Vamos falar do Natal semana que vem. Primeiros próximos capítulos é João 1,14, é o Natal. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Este é o Natal, a encarnação do Verbo, mais uma das revelações gloriosas da palavra de Deus para nós. Como é que o Verbo pode ter se encarnado? João 1,14. Como é que o Verbo pode ter se encarnado? O Deus eterno e infinito pode ter se tornado localmente numa pessoa finita aqui, né? Como é que o onisciente, onipotente, onipresente pode ter se transformado em um homem? Então esse aí é um mistério que vamos explorar nas próximas aulas, se Deus permitir. Eu acabei de ler, irmão, então eu deixo. Então vamos começar na aula que vem com isto em mente. Mas eu trago para os irmãos as referências todas do curso inteiro. Eu trago para os irmãos, se Deus permitir, na aula que vem, tá? Vamos orar para encerrar? Senhor Deus, tantas coisas estão contidas nessa revelação de apenas 14 versículos que nós lemos de João, exaltando a pessoa de Jesus Cristo, nosso Deus e Salvador. E é esse que nós queremos que os homens vejam, porque Ele é a luz, Ele é quem tira as pessoas das trevas. Eu peço que as pessoas que ouvem, que veem essa mensagem e que não têm Jesus Cristo, possam conhecê-lo à luz do que foi revelado, não à luz da filosofia dos homens, da incredulidade dos homens, mas à luz
na verdade, daqueles que viram Ele aqui na terra e que o viram ressuscitar e ir aos céus. Nós queremos aprender com o testemunho daqueles que passaram suas experiências pessoais e não teóricas. A teoria foi construída em cima do que eles viram, mas eles viram de fato, eles viram e ouviram, tiveram essa experiência. Nós queremos aprender com esses nossos antepassados na fé e que a nossa fé possa ser fortalecida com isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, até a noite, se Deus quiser, às 7 horas.